Bom, pessoal, retomando nossa série sobre documentário e pós-verdade, hoje a gente vai falar sobre o Nanook of the North, um filme que eu gosto muito. Ele está até na nossa abertura, na nossa vinheta de abertura. Então confira comigo hoje Nanook of the North e a pós-verdade. Bom, pessoal, então para falar de Nanook of the North, a gente tem que dar um panorama histórico primeiro, porque foi o primeiro documentário longa-metragem a ser produzido. Então, o Robert Flyer, que é o cineasta que produziu esse filme, é o diretor do filme, ele era um explorador da região ali do Canadá. Ele era americano, mas era um explorador que principalmente trabalhava na região do Canadá, na Baía de Hudson. Nessa região, então, ele começa a observar a vida das pessoas de lá, e o que ele chama mais atenção dele é a vida dos esquimós, que são as comunidades nativas ali daquela região do Canadá. Então ele foi para lá para uma segunda vez, ele já tinha contato com os nativos de lá e resolveu filmar esse filme, que é o primeiro documentário, o longa-metragem, que é o Nanook of the North, que hoje a gente vai falar. Por que falar do Nanook of the North? Para relacionar ele com a questão da pós-verdade. O Nanook of the North, a gente vai ver que existiu uma ficcionalização mesmo no primeiro filme documentário. O documentário, como a gente discutiu, se diferencia da ficção, né, por não adotar cenários, por adotar personagens reais, vamos dizer assim, pessoas reais que são enquadradas no documentário, né? É o mundo real, é o mundo histórico no qual a gente vive. Então, no caso desse documentário, o Robert Flyer queria fazer uma retratação do Ártico real, da realidade do Ártico e daquela população que vivia ali. Seria no sentido de uma abordagem que a gente chama no documentário, que é uma abordagem educativa ou informativa, em que ele vai traçando uma explicação muito bem definida daquilo que ele quer retratar. Então, o filme ainda é mudo, mas nos letreiros a gente vê uma história muito bem construída de apresentação do que seria a vida dos esquimós. O filme adotaria uma descrição imparcial ali daquela realidade. Só que a grandeza do Flyer é justamente por um pouco se desvencilhar um pouco desse olhar antropológico para poder já flertar com uma série de narrativas, com uma mise-en-scène do cinema que o cinema ia adotar depois em sua história. Nessa época já tinha algumas produções de alguns filmes de ficção que ofereceram subsídios também de enquadramento, de narrativa, para o Robert Flyer fazer esse documentário da forma que ele fez. Existe uma série de relatos sobre esse filme que o próprio diretor do filme aponta. Ele considera muito importante a participação dos esquimós ali para a produção do filme. Ele consegue levar para o Ártico um equipamento também de reprodução das filmagens dele. Eles sabiam dos efeitos ali que ia produzir a encenação deles ao serem filmados. Quando a gente sabe que está sendo filmado e quando a gente sabe o efeito daquela filmagem, com certeza a gente se comporta de maneira diferente. Então o Robert Flyer vai contar que os esquimós gostaram muito dos resultados das filmagens e passaram a colaborar muito com a produção do filme. Os esquimós encenam muitas das coisas que eram próprias da vida deles para serem retratadas ali no filme. Por exemplo, há uma filmagem, uma cena que mostra o esquimó dormindo dentro do iglu. O iglu é uma construção totalmente fechada, a iluminação no interior é muito restrita. Para fazer aquela filmagem,
o Robert Flyer teve que pedir a colaboração dos esquimós para construírem um iglu pela metade, de forma que pudesse ter uma fonte de luz que entrasse ali no iglu de maneira apropriada para a filmagem. Ou seja, muito provavelmente aquela filmagem do esquimó dormindo, o esquimó não estava dormindo, o Nanook não estava dormindo. Nanook é o esquimó que é o personagem principal do documentário. Ou seja, foi um pouco encenado e, de certa forma, um cenário também foi construído para a filmagem dessa cena. Aí já temos duas características que a gente pode dizer que são de filmes de ficção no primeiro documentário. Isso já dá para a gente fazer uma relação com a ideia de construção de verdades, que a pós-verdade também trabalha. Na medida que a gente quer dar um efeito de realidade no filme, a gente manipula os diversos objetos que a gente possui ali em cena para poder dar esse efeito para o espectador. A última coisa ali que o Robert Flyer preocupava é se ele estava filmando a realidade ou não. Essa é a primeira história, tem diversas outras. Por exemplo, a sequência da caça à morsa, em que os esquimós vão ali na beira da praia e tem aquela cena que fica ali no meio do filme, né, como um ápice, uma virada do filme dos esquimós caçando a morsa. Aquela filmagem é uma filmagem também ensaiada, porque os esquimós já tinham contato com armas de fogo naquela época há algum tempo. Eles não caçavam as morsas já há algum tempo com esse instrumento, com o arpão, né, que é o instrumento original deles. Eles tiveram, de certa forma, que reaprender a essa caçada para poder encenar para o filme, porque eles queriam encenar também alguma coisa que representasse a tradição da cultura deles, independente do homem civilizado, do homem branco nesse caso. Essa cena também tem ficcionalização nela, embora ela retrate perfeitamente um costume tradicional dos esquimós. Outra coisa é que essa sequência foi uma das primeiras sequências que o Robert Flyer conseguiu filmar para o filme. E ela aparece no meio da narrativa fílmica. Ou seja, ela é colocada ali também por motivos narrativos. O Robert Flyer não queria colocar aquela imagem logo no começo do filme, porque ela sabia que seria um ápice narrativo do filme. Seria um momento de virada ali na vida do esquimó. Um momento em que a batalha do esquimó pela sobrevivência no gelo teria essa culminância, né, nesse ato de caçada, o que daria um desfecho bastante interessante para o filme. Desse modo, a gente pode ver então que a questão da pós-verdade, se a gente for olhar nesses termos, não é uma questão tão nova assim. O que é novo é o ambiente pelo qual as narrativas estão se propagando. Então eu acho que é uma interpretação equivocada a gente pensar que em algum momento anterior da nossa história a gente viveu num momento mais verdadeiro do que o momento atual. Na verdade, a gente precisa de entender o que esse momento novo nosso demanda e de que maneira realmente ele é novo e de que maneira algumas coisas sempre estiveram presentes na nossa relação com o mundo. Então é esse tipo de reflexão que a gente está querendo abordar aqui. Então, pessoal, esse seria o recado para hoje, essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam. Se não gostaram, comentem alguma coisa para a gente poder melhorar. Inscrevam-se no canal. Próximo vídeo eu vou trazer aquele confronto de narrativas da Segunda Guerra Mundial com aqueles 3 filmes. Da Leni Riefenstahl, Triunfo da Vontade, do Dziga Vertov, 3 Canções a Lenin, e a série documental da Netflix, Five Came Back.
Então, no próximo episódio eu vou falar sobre esses 3 filmes e eu estou pretendendo gravar mais episódios depois, mais vídeos depois, para a gente falar um pouco de documentários mais novos, já entrar um pouco na contemporaneidade e alguns documentários que trazem o tema da pós-verdade, das fake news, né, desse ambiente da internet, já trazem ele no próprio conteúdo. Obrigado então e valeu, pessoal. Até a próxima.